Olá, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. É um privilégio estarmos mais uma vez juntos para mais um devocional, oferecendo a você mais um recurso para o seu culto doméstico. A reflexão que eu gostaria de compartilhar com você hoje está no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. O capítulo 28, encerrando o Evangelho de Mateus, vai nos apresentar a história da ressurreição de Jesus. E no versículo 9, nós vamos encontrar as mulheres que estavam próximas de Jesus, servindo e participando com ele de todo o seu ministério, tendo uma experiência com Jesus. Mas antes de falar dessa experiência, eu só quero te lembrar que a morte de Jesus acontece numa sexta-feira, véspera do sábado judaico, da Páscoa judaica inclusive, e o sábado era um dia onde nada poderia ser feito, nenhum trabalho poderia ser realizado. Essa era a lei de Moisés, a lei debaixo da qual estavam os judeus. Então Jesus morre na sexta-feira, entrega seu espírito na sexta-feira, ele é enterrado na própria sexta-feira, na verdade colocado num sepulcro, o enterro era bem diferente daquilo que nós conhecemos hoje, e o sábado todo se transcorreu de uma forma natural, ou seja, as pessoas não realizaram nenhum trabalho, nenhuma obra. Por isso, no domingo bem cedo, as mulheres que não puderam dar a Jesus um enterro apropriado, não puderam dar a Jesus um sepultamento apropriado, vão ao sepulcro onde Jesus estava. Lá elas experimentam aquela realidade que nós conhecemos da pedra ter sido rolada, a pedra que fechava o sepulcro, de Jesus não estar lá. E no versículo 9, nós vamos encontrar então essas mulheres que ficaram aterrorizadas, que já tinham tido a experiência de um anjo dizer a elas que Jesus não estava morto, ele havia ressuscitado, e elas então temeram muito, na verdade, e estavam indo para onde estavam os discípulos reunidos, e o que acontece? Jesus se encontra com elas, e aí diz para elas não temerem, e dá a elas uma orientação com relação aos discípulos. Essa história, apesar de ser uma realidade completamente diferente daquela que nós vivemos hoje, tem muito a ver com o momento que nós vivemos em nosso país e em nosso mundo. Com toda essa pandemia, com esse vírus até então desconhecido de muita gente e que tem agido de forma muito mais forte do que já era conhecido, tem deixado muitas pessoas desorientadas, tem deixado muitos de nós sem saber o que fazer, o que é bastante natural, porque nós nunca tivemos que lidar com uma situação como essa. E da mesma forma como essas mulheres estavam lidando com uma situação excepcional na sua vida, estavam lidando com uma situação que causou a elas muito temor e que trouxe a elas muitas dúvidas sobre o que elas deveriam fazer, a situação atual causa as mesmas realidades em nós. Ela é, da mesma forma, inédita para todos nós, ela causa muito temor para todos nós, não só sobre o dia de hoje, não só sobre a doença, mas sobre o futuro também, como serão as coisas depois que essa pandemia passar, e nos deixam desorientados. O que eu devo fazer agora? Devo ficar em casa? Devo sair? Eu preciso trabalhar? Eu posso não trabalhar? Como é que eu devo cuidar da minha família? O que eu fico fazendo durante essa quarentena? Essa é a mesma realidade que nós estamos vivendo, que elas viveram lá. Claro que guardadas as proporções daquilo que elas estavam sentindo e daquilo que foi a experiência delas. Mas, da mesma forma como elas experimentaram do cuidado de Deus, essa é a nossa esperança. Por isso, desse verso 9, onde elas encontram Jesus, e o texto diz que elas estavam amedrontadas, no verso 8, amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de alegria, porque elas ouviram que Jesus havia ressuscitado. E no verso 9, Jesus as encontra, Jesus as sauda, elas se aproximam, abraçam Jesus, e Jesus diz a elas, olha, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá eles me verão. As lições que nós podemos tirar desse texto podem nos ajudar muito nos momentos em que nós vivemos, nos tempos que nós vivemos. A primeira lição que nós podemos tirar é: acalme o seu coração e confie que Jesus não vai te deixar desorientado, temeroso
ou de alguma forma abandonado. Essas mulheres temiam, mas ao mesmo tempo estavam alegres, mas estavam confusas, tristes pela morte de Jesus, felizes pela notícia da ressurreição, confusas sobre o que tudo aquilo significava e como seria dali para frente. Mas Jesus vai ao encontro delas. E essa é a nossa esperança, que em nenhuma das nossas tribulações nós somos deixados sozinhos. Nós não experimentamos nenhuma das nossas lutas sozinhos. Nós podemos até estar solitários, sem pessoas ao nosso redor, mas nós nunca estaremos sozinhos, porque Deus sempre vem ao encontro daquele que pertence a Ele, daquele que confia nele e daquele que deposita a sua esperança nele. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Jesus sempre vem ao nosso encontro. Como veio ao encontro dessas mulheres, vem ao encontro de cada um daqueles que deposita nele a sua esperança. Essa é a primeira lição. Confie nele. O Senhor não deixa nenhum dos seus desamparado. Muitas vezes nas Escrituras nós ouvimos e percebemos a seguinte frase: Deus dizendo, olha, não temam, eu vou lutar com vocês. Em muitos momentos nós vemos Deus falando isso para as pessoas, e essa é a esperança que nós temos. Em meio a essa luta que nós vivemos, Deus está lutando conosco, Deus está lutando ao nosso lado, Deus vai adiante de nós em todas as nossas lutas. A segunda lição é o que Jesus diz para essas mulheres: não temam. As mulheres estavam confusas porque toda aquela situação era inédita, mas também estavam confusas porque nada daquilo que estava acontecendo estava sob o controle das suas mãos. E é como se Jesus dissesse para elas: olha, eu sei que vocês perderam completamente o controle de toda circunstância. Eu sei que nada disso está nas suas mãos e as poucas coisas que estão debaixo do seu controle não podem fazer grande diferença na circunstância. Por isso, a palavra de Jesus para todos nós é: não tema. Não tenha medo, porque ainda que nada esteja debaixo do controle das suas mãos, tudo está debaixo do seu governo, tudo está debaixo dos seus propósitos, tudo está sob seu controle. Jesus controla todas as coisas, por isso não tema, acalme o seu coração, porque nos momentos de crise, um coração calmo é um coração que consegue perceber todo o agir de Deus ao seu redor. Mas um coração atribulado, amedrontado, temeroso, sempre será um coração cego, aliás, nos cegará para enxergar tudo que Deus está fazendo ao nosso redor. Deus está fazendo muita coisa boa durante essa quarentena. Deus está despertando o seu povo para orar e jejuar. Deus está aproximando o seu povo da palavra. Deus está limpando sua igreja, tirando da percepção de muitas pessoas esse falso evangelho que havia entre nós e levando as pessoas de volta para a palavra. Deus está te aproximando da sua família, lhe dando mais tempo com sua família, te permitindo refletir sobre muitas coisas da vida. Tem muita coisa boa acontecendo. É claro que todas essas coisas boas acontecem sempre em paralelo com a tribulação. Nós estamos em tribulação, porém, a palavra de Jesus para nós é: não temas, acalme o seu coração. E em último lugar, o que Jesus dá é uma orientação. E essa é também nossa esperança, que no meio da nossa tribulação, nós não ficamos sem saber o que fazer. As palavras de Jesus são a nossa orientação. Por isso, se nós queremos aprender algo dessa quarentena, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, para ouvir durante a quarentena as instruções de Jesus para a nossa vida. Jesus dá instruções para que as mulheres levem aos seus discípulos. E então todos os seus discípulos passam a saber o que fazer. E essa é a orientação de Jesus para nós. Recorra à sua palavra. Volte à sua palavra. Talvez seja o momento de você desligar um pouco a televisão, talvez seja o momento de você se afastar um pouco das notícias na internet e se aproximar das Escrituras, porque é nelas que nós encontramos a verdadeira orientação de Deus para nós. Guarde no seu coração essas 3 lições da experiência dessas mulheres na ressurreição. Em primeiro lugar, tenha certeza que Deus nunca deixa os seus desamparados. Ele vem ao encontro do seu povo. Em segundo lugar, não tenha medo. Tudo está sob o controle das mãos de Jesus. Em terceiro lugar, se volte para a sua palavra, porque lá você vai encontrar todas as orientações
para o que você tem que fazer, sobre como você deve pensar e para que seu coração seja guardado nesse momento de crise. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e até mais.